Sejam todos muito bem-vindos ao mais novo programa de Química da internet brasileira, o Show do Quimicão, onde você aprende Química de uma forma divertida, sempre com convidados para lá de especiais. Eu sou o Silício Santos, seu apresentador. No programa de hoje, falaremos sobre modelos atômicos. Para explicar o que é um modelo atômico, eu chamo o nosso primeiro convidado. Vem você pra cá, Bolsonióbio! Boa tarde, Silício. Bom, no tocante ao que se refere ao modelo, basta vocês olharem para mim. Afinal, eu possuo um histórico de modelo, servindo de exemplo para todos, tá ok? Bom, acho que o nosso convidado não sabe de nada, não é mesmo? Vai você, Palariano, vai. Vem você pra cá, Fabrício. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Silício, pela oportunidade de estar no seu programa. Me chamo Fabrício, sou professor de Química e vamos lá. O que é um modelo científico? Um modelo é uma imagem mental que o cientista utiliza para explicar uma teoria a respeito de um fenômeno que não pode ser observado diretamente. Ficou meio complicado, né? Ficou meio blá blá blá, uma encheção de saco. Então, vejam o seguinte: pense numa maquete. Um modelo é como se fosse uma maquete imaginária. Ele vai tornar possível a explicação daquela teoria que o cientista propôs. Ele vai conseguir exemplificar um fenômeno da natureza que a gente não consegue ver. Os modelos científicos são muito importantes para os estudos e para o avanço da ciência. E um modelo atômico nada mais é que um modelo científico que retrata o átomo. O nosso primeiro modelo atômico conhecido é o modelo atômico de Dalton. Dalton estava lá na casa dele, de boa, e pensou: do que será que a gente é feito? Então ele lembrou que por volta lá de 450 a.C., dois filósofos chamados Demócrito e Leucipo inventaram um termo chamado átomo. Átomo seria uma partícula indivisível que constitui toda a matéria existente, ou seja, é o que compõe o ar, a água, os nossos corpos, os animais, as estrelas, tudo aquilo que possui massa e ocupa espaço. Foi então que Dalton formulou a sua primeira teoria atômica, em 1803. Ele imaginou que todos os átomos são pequenas esferas e que cada elemento diferente possui um formato e tamanho únicos e não podem ser criados ou destruídos. Substâncias simples são feitas de apenas um tipo de átomo, chamado de átomos simples, e as substâncias compostas são feitas de átomos compostos, dois ou mais tipos diferentes de elementos. A massa de uma substância seria o somatório de todos os átomos simples presentes na mesma. Esse modelo atômico ficou conhecido como bola de bilhar. Companheiros, me perdoem a intromissão, mas é que bola de bilhar é coisa de gringo, né? Aqui é bola de sinuca mesmo, e sinuca é coisa de bar, e de bar eu entendo. Agora imagine esse tal desse átomo aí como se fosse a bola de sinuca, só que não quebra. É muito simples. Isso! Muito obrigado pela participação, Lolatina, mas não era sua vez de falar, né? Mas vamos lá. É como se o átomo fosse maciço, ou seja, ele não tivesse nenhum espaço oco dentro dele, tivesse muito compacto, muito denso. Se a gente cortasse uma bola de sinuca, nós veríamos que ela dentro tem essa cara, ela não tem nenhum espaço vazio. Só que no caso do átomo, ele não conseguiria ser cortado, pois ele seria indivisível, seria a menor unidade de matéria existente. O modelo atômico de Dalton, a bola de bilhar, perdurou durante mais de 90 anos, até que novas descobertas foram feitas graças aos avanços das tecnologias e dos estudos. Em 1886, dois cientistas, Goldstein e Rutherford, descobriram que existia uma partícula elementar de natureza elétrica positiva, que futuramente veio a ser conhecida como próton, uma partícula elementar que compõe a matéria. Cerca de uma década depois, Thomson descobriu a sua contraparte negativa, ou seja, ele descobriu uma partícula elementar com carga negativa, e ele a chamou de elétrons. Dessa forma, ele postulou o seu próprio modelo atômico, o modelo atômico de Thomson. Os elétrons possuíam uma carga muito inferior a essas partículas positivas, então na hora que fosse calcular uma massa de uma substância, eles não seriam levados em conta. Seriam levados em conta apenas a massa dos prótons. Como toda matéria ela é eletricamente neutra, ou seja, ela não tem carga positiva nem negativa, o somatório dessas partículas positivas tem que ser exatamente o mesmo do somatório das partículas negativas. Então, a quantidade de prótons tem que ser exatamente a mesma quantidade de elétrons. E, por fim, ele dizia que, na verdade, o átomo não é indivisível e muito menos maciço. Ele, na verdade, é como uma esfera positiva que está encrustada de elétrons. Como assim encrustada de elétrons? Podemos ver aqui nessa imagem como seria a representação do modelo atômico de Thomson. Aqui em laranja
representando essa partícula positiva, seria a maior parte da massa, e esses pontinhos azuis com sinal negativo seriam os elétrons. Então, é como se eles estivessem incrustados ali ao redor do elétron. Não é modelo Laplace, é modelo de Thomson. É Thomson. O que eu disse? Thomson. E como é? Thomson. Bom, como o Chaves já adiantou aí, o modelo atômico de Thomson ele também é chamado de pudim de passas. Ah, pudim de passas? Acho mais fácil chamar de panetone. É mais a cara do brasileiro. Verdade, Silício. Imagine, na verdade, um panetone, porque aqui no Brasil a gente não tem esse costume de comer pudim de passas. Então, o panetone seria a parte positiva, enquanto que as gotinhas de chocolate ou frutas cristalizadas seriam os elétrons. Avançando um pouco mais na linha do tempo, Ernest Rutherford, outro cientista muito importante, fez novas descobertas através de seus experimentos e formulou outro modelo atômico, no ano de 1911. Ele descobriu que o átomo possuía mais espaços vazios do que preenchidos, cheios de buracos onde poderia atravessar partículas como os prótons. No centro do átomo está um núcleo, pequeno, denso e com carga positiva. Ao redor deste núcleo, numa região chamada por ele de eletrosfera, estariam orbitando os elétrons. Aqui, então, no centro, nós teríamos o núcleo do átomo, a partícula positiva, e agora, ao redor dele, nós temos elétrons circulando. Vocês podem ver que ele é cheio de espaço vazio. Isso tudo aqui não tem matéria. Poderia facilmente passar um outro próton ou até mesmo outro elétron. O modelo foi conhecido como sistema planetário, pois ele se assemelha com o nosso sistema solar. Mas isso é um absurdo! Onde já se viu o Sol fora da Terra? Todo mundo sabe que o Sol fica dentro do domo, tá ok? Aposto que esse tal de Rutherford é da NASA. Meu Deus do céu, quem chamou esse cara para falar? Sai daqui! Enfim, a NASA nem existia nessa época. E não, o Sol não fica dentro da Terra. O Sol é o centro do nosso sistema de planetas, o sistema solar. Assim como o núcleo é o centro do átomo, com os elétrons circulando em órbitas. Porém, este modelo de Rutherford tinha algumas falhas. Afinal, o sistema planetário é gravitacional e o átomo é um sistema elétrico. Eu sabia! E tá errado porque a Terra é plana, a Terra não é redonda, tá ok? Chega! Para de me atrapalhar! Some daqui, desgraça! Enfim, sem interrupções, voltando. Um outro problema é que, eventualmente, o elétron perderia energia e seria atraído pelo núcleo, causando um colapso do átomo. Foi então que Bohr, que era aluno e discípulo de Rutherford, propôs um novo modelo para corrigir as falhas do antigo, com base em conceitos recém-descobertos de energia e espectro de ondas. As órbitas dos elétrons seriam circulares e específicas para cada um deles e com energias bem definidas, isso é, não variam enquanto estiver na mesma órbita. Cada órbita ficou conhecida como níveis de energia, ou popularmente conhecida como camadas, e eram representadas por números inteiros, 1, 2, 3, 4. Por fim, os elétrons, ao subirem de nível de energia, do nível 1 para o nível 2, por exemplo, absorvem energia e liberam na forma de luz visível quando retornam ao seu nível de origem, o que é exatamente o que acontece na queima de fogos de artifício. Uma representação do modelo atômico de Bohr, aqui no meio nós temos o núcleo e ao redor dele nós temos os elétrons em órbitas circulares. E aqui temos as camadas K, L, M. Pera, então deixa eu ver se eu entendi. Agora os elétrons ficam em camadas? E quantas são, afinal? Espero que não esteja mais de 9, né? Se é que você me entende. Camadas não, níveis de energia é o mais certo a falar. Mas fica tranquilo, Lulatina, que só conhecemos 7 camadas por enquanto. Vamos ver aqui a tabela. Como eu falei, as camadas elas têm números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas elas também são conhecidas por letras, que vai do K até o Q. E cada camada só consegue ter uma quantidade máxima de elétrons. A primeira camada só consegue ter 2 elétrons, na segunda camada 8, na terceira 18, na quarta 32, na quinta 32, na sexta 18 e na última camada só conseguimos ter 8 elétrons. Porém, esse modelo atômico de Bohr ainda tinha uma pequena incongruência, um pequeno problema. Como os elétrons são negativos e se repelem, as interações entre eles são muito complexas de se entender.
Então nós chegamos no último modelo atômico, que é o modelo atômico de Sommerfeld, proposto por Arnold Sommerfeld em 1915. Ele propôs a existência de subníveis de energia, para ficar um pouco mais complicado do que já estava ficando difícil. Então, cada nível de energia, K, L, M, N, O, vai ter agora um subnível. São divididos em 4, S, P, D e F. Cada subnível também possui um formato específico e cada um deles tem uma capacidade diferente. O subnível S só consegue comportar 2 elétrons, o subnível P consegue comportar 6 elétrons, o subnível D, 10 elétrons, enquanto o subnível F, 14 elétrons. Nesta tabelinha aqui, podemos ver a correlação entre os níveis, subníveis e o total de elétrons que pode haver na camada. No nível 1, ou K, nós temos apenas o subnível S, um total de 2 elétrons. No nível 2, nós temos o nível S e P. O S só pode ter 2, enquanto que o P só pode ter no máximo 6, totalizando 8. Mesma coisa aqui. 2, 6, mais 10, dando 18. Por fim, a última partícula elementar do átomo foi descoberta em 1932 pelo cientista James Chadwick, o que levou a ganhar o prêmio Nobel. Ela não possui carga elétrica, sendo eletricamente neutra, conhecida como nêutron. Ela possui aproximadamente o mesmo tamanho e massa do próton e se encontra no núcleo, para ajudar a diminuir a repulsão entre os prótons. Afinal, os prótons são positivos e partículas positivas se repelem entre si. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, Silício, pelo convite. E a aula fica por aqui. Vai com você. E com isso chegamos ao fim do nosso primeiro show do Quimicão. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até o final. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar, clicar no sininho da notificação, seguir no Facebook e Instagram e comentar sobre qual conteúdo você gostaria de ver no próximo programa. Um beijo a todos. Oi!